Olá, boa noite. Estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério, este nosso encontro semanal nas noites de terça-feira, aqui na TV Sete Lagoas, o canal comunitário de Sete Lagoas. A cada semana procuramos trazer pessoas e assuntos que possam agradar a você que nos prestigia com a sua audiência. Eu gosto muito de fazer esse programa porque sempre me dá a oportunidade de rever pessoas que me são muito caras. É o caso do convidado de hoje, Geraldo Magela Pontes. Se alguém não vir a imagem e ouvir falar Geraldo Magela Pontes, muitos não vão saber quem é. Mas se falar Geraldinho, já foi Geraldinho da flauta, Geraldinho do caldo da lua. Então aí as coisas se tornam mais simples, né? E agora vendo a imagem aí fica tudo muito mais fácil. Poderíamos falar de muitas coisas, inclusive de música aqui, falar do caldo da lua, mas nós temos um assunto no qual o Geraldinho está se empenhando muito atualmente, nós vamos falar a respeito. Geraldinho, eu quero mais uma vez, para começar, aliás, agradecer a sua presença aqui. É sempre bom conversar com pessoas que têm coisas interessantes para falar. A gente tem que botar sentido na vida, né? Então a gente ficar na rotina, então ao que você procurar algo que dá sentido, te renova a vontade. Mas eu acho que a música tem essa capacidade também, né, Geraldo? É um tempero, né? Um prato gostoso tem vários ingredientes para poder dar sabor. Então, assim, você dedicar a arte, música, eu especificamente, eu gosto muito mais de trabalhar ensinando, né? Há quem goste de palco, há quem goste de shows. Eu gosto de trabalhar na parte da educação musical, né? Você é mais dos bastidores, né? E, enfim, a gente vai somando tudo isso para a gente ver se os nossos cabelos ficam mais pretos. Quando você usava barba, as pessoas às vezes confundiam, nos confundiam, né? Mas agora você está só com um cavanhaque. Nem dá para ver a barba, está toda branca, né? Às vezes a gente nem percebe, né? Nós tínhamos mais cabelos. Pois também. Exato. Já tivemos um dia, né? Geraldinho, mas a música sempre entrou na sua vida muito cedo, né? Eu tive a minha experiência, meu contato com a música foi através do Coral Dom Silvério, né? A porta de entrada. Aliás, de muitos músicos. Em Sete Lagoas aqui, quando você conversa com alguém e ele diz que é músico, vamos falar que 90%, 95% vão falar a mesma coisa. Eu fui aluno do João, eu fui do Coral Dom Silvério. Depois do coral veio a experiência do Coral Diamantinos, Bem-te-Vis da Sé, preparando a turnê para fora do país. E aí eu comecei tomando gosto, né? A gente, como adolescente, gostava de um estilo musical da época, né? Dos rocks, assim por diante. E eu passei a gostar de música erudita, da música religiosa, da música clássica, como se diz. Foi através do coral. Hoje eu sou bem eclético. O meio que você frequentava possibilitou isso, né? Favorecer. Hoje eu sou bem eclético. Hoje eu, conforme o momento, a hora, o local, eu gosto de ouvir determinadas músicas. Mas tem algum estilo que você não goste? Que eu não goste? Olha, eu respeito, mas eu não sou muito chegado ao funk. O sertanejo, meu filho me convenceu a gostar de algumas músicas. Ele é veterinário e o mundo rural dele, ele gosta muito da viola caipira. Sim. Então, ao contrário, muitos tiveram influência do pai, dos pais para gostar. Raiz que fala. Ele inverteu o processo. Meu filho me influenciou um pouco em algumas músicas sertanejas. Não dá para ouvir tudo, né? Não. Mas eu falo muito com as pessoas. A cada momento, cada lugar, eu gosto de ouvir um tipo de música. Agora, se eu estou na roça, se eu estou numa fazenda, uma viola caipira vai bem. Né? Combina com o ambiente. Combina. Né? Meu filho gosta, eu dei ele uma viola caipira e ele sim, amo. Mas ele gosta de tocar algum instrumento? O ritmo de vida dele é uma loucura, né? Ele, veterinário, e trabalha como consultor da Reagro. Então, ele ama. A viola caipira ficou em casa, porque não tem tempo. Né? Um dia ele ligou, todo feliz da vida, porque ele estava numa fazenda, no estágio, uma fazenda modelo, em Passos, e ligou ofegante. Quem é que chegou lá para um trabalho ligado à pecuária, para conhecer o trabalho. Aí chegou o Almir Sater. Eles almoçaram com ele. Foi o máximo. A viola caipira que eu dei foi em função do Almir Sater. As músicas,
Além de compositor. E ele chegou lá para conhecer o trabalho experimental, e quem acompanhou, ele mais 2 veterinários, parece. O Guilherme, eu não sabia se, como é que falava, tietagem, né? Tietava ou se cumpria a função do trabalho dele. Mas é assim, a minha vida, à noite eu gosto muito de músicas New Age. Durante o dia, quando eu estou sozinho, eu estou escrevendo músicas barrocas, Vivaldi, Telemann. Eu gosto de ouvir baixinho, parece que me inspira mais, né? Agora, se eu estou dirigindo numa festa, respeito o rock, um evento de festividade. Acho que depende muito do ambiente. Né? O espírito da gente está preparado para isso. Agora, é importante que a música transmita uma mensagem, ainda que ela não tenha palavras, né, Geraldo? E que não tenha letras chulas, como a gente vê por aí. Não, né? claro. Eu tenho uma ojeriza determinadas músicas, e eu fico inventando moda de fazer as coisas. Eu tenho algumas coisas guardadas na cabeça, guardado para o futuro, na oportunidade certa, e inspirada no que Ariano Suassuna disse uma vez no programa TV Câmara, eu acho, uma das últimas entrevistas dele. Eu já cheguei a falar isso uma vez com um grupo. Eu acho que eu assisti, vamos ver você falar, vamos ver se é o mesmo. Ele falou que cachorro só come osso porque nunca comeu lombo. Porque só dá um osso para ele. Se der filé, ele vai comer filé. Na hora me veio em mente... Eu assisti essa palestra. Na hora me veio em mente a geração de muitos jovens que só sabem ouvir funk porque a cidade não teve oportunidade de oferecer outras coisas. Que ele goste de funk. Tudo bem, todo respeito, mas que tenha opção, tenha condições de optar. Exatamente. Eu acho que a opção de um jovem para escolher uma profissão, para escolher um namorado, a namorada, ele tem que ter escolhas. Claro. Se não tiver opção, é um relacionamento. Como ele vai saber que aquele é o certo? É um relacionamento doentio, seja com música, seja com o namorado, como namorado na vida. Já que nós estamos falando de música, Geraldinho, nessa mesma palestra do Ariano Suassuna, ele mostrou um recorte de jornal que ele viu sobre a banda Calypso, que ainda existia naquela época. Sim. E o crítico lá falando o seguinte, que Chimbinha é um gênio como guitarrista, né? Aí ele falou o seguinte, mas peraí, se ele gastou gênio pro Chimbinha, ele vai usar o que para Beethoven? Então, que denegrindo o Chimbinha, não. Quem entende de música diz que ele é um grande guitarrista. Eu vi uma vez uma exibição dele. Dizem que ele é um grande guitarrista. Tecnicamente falando, ele é muito bom. Ele fez miséria. Não pois é. Miséria. Agora, o que o Suassuna falou, peraí, se ele gastou gênio pro Chimbinha, como é que ele vai falar de Beethoven? Né? Aquela história também das pessoas falarem assim, ó, fulano é o melhor. Mas peraí, você conhece todos para falar que esse é o melhor? E outra coisa, é subjetivo. É subjetivo. Não é? Então... no mundo de carência artística, qualquer um que chegar tocando 4 acordes vai ser um gênio. Exatamente, infelizmente, né? Eu dou aula de música, então assim, olha que o aluno pede para aprender determinadas músicas há muito tempo, então eu sei que tecnicamente aquelas músicas mais trabalhadas são mais difíceis. Se ele me pede uma música desse estilo, são 2, 3 acordes, qualquer um. Parece produção em série. Só muda a batida da bateria, lá do ritmo e a letra. Quer dizer, você pode encaixar em qualquer letra, né? Você pode fazer uma noite de festa tocando determinada música, tocando 3 acordes, e o pessoal vai... sabe? Realmente é triste. Mas enfim, isso aqui daria um outro programa. Nossa senhora, mas tem um projeto pela frente, depois eu te falo. Claro, fique à vontade para vir aqui mostrar. A gente fala que as coisas para dar certo, em vez de você falar que vai fazer, primeiro você faz, para depois... Porque senão parece que o projeto se perde nas palavras. Exato. Eu aprendi isso, guarda, não espera os outros, não. Dá o primeiro passo, quem gostar te acompanha e as coisas vão acontecendo. E outra coisa também, um projeto vira meta quando você coloca uma data para ele. Isso. Não é? Coloca uma data, aí ele vira meta. O Thomas Albert, é um amigo, como diz um grande amigo, né? E é um amigo grande também. Eu falei isso para ele. Nós temos um projeto juntos que chama Pedalada Pais e Filhos. Uma provocação para aqueles pais que trabalham a semana inteira, quando chega fim de semana, em vez de curtir os filhos
sauna, futebol. Então nós criamos uma pedalada que obriga os pais a pedalarem, mas que leva os filhos juntos. E conversando com o Thomas, ele fala, vamos fazer. Eu não sei o que aconteceu, que o negócio demorou um pouquinho. Eu falei para ele, Thomas, um dia não existe no calendário. Vamos colocar uma data, você reforçando o que você disse. Um dia, aí acho que provocou, aí nós colocamos uma data, a coisa aconteceu com 16 pais que apareceram. Aí de 16 foi aumentando, foi falando para o outro. E a rede social, que é um multiplicador. Muito, né? Nós estamos na 8ª edição da pedalada Pais e Filhos, em função disso. Vamos colocar a data. Pais levam filhos, mas há filhos que levam pais também, né? Sim, sim. O penúltimo passeio eu achei maravilhoso. Foi o avô, foi o pai e foi o filho. Então o passeio foi todo lento, porque as criancinhas naquela bicicletinha. Então, o objetivo não é apostar corrida, claro, quem é mais forte. O objetivo é brincar. E as mães, algumas mães foram de carro levando água, algumas foram pedalando, outras ficaram esperando na ponto de chegada. Houve um envolvimento de família bacana, bom, isso. Tá? Aliás, as pessoas estão precisando disso, né, Geraldinho? Eu acho válido. As pessoas, mas o tempo está passando muito depressa. Não, nós estamos deixando que ele passe depressa. Não é? Porque o tempo é o mesmo. Então, o relógio, o escritor já falecido, um humorista, ele falou em tom de humor, Leon Eliachar. Sim. Ele falava em tom de humor, mas que ele falava que o homem ao cubo, o homem ao quadrado e o homem ao zero. O homem ao quadrado, acho que do homem ao quadrado. Ele egípcio que escolheu o Brasil para morar. O homem ao quadrado, ele tem uma frase, tão humorística, mas ele tem um fundo de verdade. Ele fala que o relógio é uma bússola do homem. Enquanto o ponteiro das horas diz onde ele deve estar, dos minutos diz se ele deve ir devagar ou depressa para lá. Então a gente vive em função, né? A coisificação do ser humano. A gente acaba sendo escravo do tempo, né? Esquecendo as pessoas. Pois é, e falar de pessoas, Geraldinho, você consegue, e a gente está falando de tempo também, você, com suas múltiplas atividades, ainda consegue tempo para cuidar de pessoas, né? Eu tenho em mãos aqui 2 textos que você trouxe para mim, e você está se empenhando aí para trazer para Sete Lagoas uma unidade do Centro de Valorização da Vida. Aliás, a iniciativa das mais louváveis. E você trouxe para mim também um texto de sua autoria, Despedidas Inesperadas, que você dedica a uma grande amiga comum que nós tivemos, que infelizmente nos deixou por decisão dela mais cedo, que é a Neuza Almeida, que inspirou esse texto aqui, né? Despedidas Inesperadas. Porque nós podíamos esperar de várias pessoas, como, né, você a conheceu, mas ela seria a última pessoa na face da Terra para imaginar, né? Quando eu recebi a notícia, foi na noite, ela morreu numa segunda-feira, foi no mês de abril, não foi? Se não me falha a memória, dia 10 de abril. Posso estar enganado, mas dia 10 de abril, foi na mesma semana que morreu o Joaquim Bastos, supermercado Santa Helena. Sim. Joaquim foi na quinta-feira. Eu recebi a notícia, eu disse, não é verdade. Porque se alguém fala assim, alguém suicidou, a última pessoa em que eu pensaria seria a Neuza Almeida. Mas, se você parar para pensar também, você tem que pensar o seguinte, ninguém conhece inteiramente uma pessoa. Você não sabe os conflitos que essa pessoa vive quando ela está só entre 4 paredes em casa. Pode ser que nós que convivemos com ela, convivemos com uma pessoa extrovertida, alegre, de bem com a vida e sempre fazendo planos e realizando ela não parava. E as festas, porque minha prima, a Kátia e outros amigos, a gente fazia Trejoli. Nós fazemos parte de um círculo de amigos que, vez ou outra, nos encontrávamos. Então, se a festa estava em ritmo de 120 volts, ela chegava e transformava a festa em 220. Ela aumentava o potencial. Mas ela tinha essa capacidade. Ela tinha essa capacidade. E ela tinha a capacidade de, aspas, contaminar as pessoas. Então a gente, diante de uma situação como uma realidade dessa, a gente percebe que a gente não conhece as pessoas. Exatamente. A gente acha que conhece. Usamos critérios para julgar as pessoas, critérios furados, né? Eu não sou terapeuta, não sou psiquiatra, não tenho autoridade para aprofundar a questão,
mas temos a sensibilidade de ser humano, de gente, para questionar e chamar a atenção, né? Num grupo de pessoas, uma sociedade que, por dia, com quantas pessoas nós convivemos? Eu, como professor... Eu também fui professor. E na vida social, seus programas, sua agenda. Claro. Então, a gente passa por centenas de pessoas... Mas não conhece de verdade. Não conhece. Coração é terreno que ninguém pisa. Exatamente. Né? A gente vive isso. Você fez um texto muito bonito, né? Isso está nas redes sociais, Geraldo? Eu coloquei na rede social na época da Nilza, né? Depois outras pessoas queridas que se foram. Às vezes colocou um texto Coríntios, aquele famosíssimo, ainda que eu falasse, a língua dos homens, né? Que quem não conhece, né? Se não na totalidade, ainda é uma parte. Se eu não tiver amor, eu serei como um sino que tine com bronze e tal. Mas aconteceram pessoas queridas, pessoas próximas, pessoas que você chega e olha e coloca um rótulo. Esse aqui dá firmeza. E não dá. É como se você estivesse nadando e afogando, achando que aquela boia ali não vai afundar e acaba... Então as pessoas estão nesse ritmo. Sabe? Eu me lembro... Eu lembro assim, que a Idade Média, bancando aqui um pouco o professor, na Idade Média, Deus era o centro de tudo. As pessoas faziam tudo em torno de Deus, né? O teocentrismo. Sim. Renascimento, o homem é o centro de tudo. O que nós estamos vivendo hoje, o capital é o centro de tudo. Então a gente está coisificando, nós estamos virando coisa. No valor do dinheiro, o que vale mais, então a gente se sente excluído de um sistema, né? Estou bancando aqui, digamos, um socialista, mas a gente está coisificando. E as coisas vão tão rápido, não dá tempo nem de sentir o cheiro, o sabor da realidade atual. As coisas estão rápidas demais. Não dá para degustar. O jovem consegue acompanhar a velocidade. Alguns conseguem acompanhar as mudanças, se adaptar às mudanças. E o sistema de valor está mudando. A hora que você pensa que entendeu, a hora que você pensa que vai socializar aquele padrão de vida, o padrão de vida mudou, a referência é outra. Eu tenho o costume de falar nas aulas de geografia. Você chega na sala de aula, você encontra com uma turma de alunos muito heterogênea, realidades diferentes. Eu sempre gostei de usar analogia, de umas parábolas atuais, né? Então eu falo assim, gente, o mundo que nós vivemos é como se fosse um tabuleiro. A cada mudança política, a cada virada histórica no eixo histórico, a queda do muro de Berlim, a Guerra Fria, agora essa crise econômica que nós estamos vivendo, são viradas de regras de jogo. O tabuleiro muda as regras do jogo. Nós somos pedras nesse jogo. Se você não entendeu o esquema, você é uma pedra fora do tabuleiro. É uma pedra fora. Te deram um checkmate aí. Checkmate. Né? Então a gente está assim. E há pessoas que não conseguem acompanhar. Pessoas que não sabem lidar com perdas. A perda tem dois sabores, né? Eu posso perder coisas na vida e daquela perda eu crescer. Há quem não sabe lidar com perda, não sabe. Então é uma situação delicada. Sem dúvida. Pois é, Jorge. Aí você foi procurar se informar. Sim. Sobre o centro de valorização da vida. Depois do texto Despedidas Inesperadas... Se quiser falar mais sobre isso aqui, fica à vontade. Não, é tranquilo. Está diluído. Aqui a nossa pauta é muito livre. Está diluída a nossa conversa. Aqui, Mas aí, depois de algumas correspondências, de um feedback de algumas pessoas pela rede social, que colocaram o texto, uns elogiando, criticando, aí eu fiquei curioso e mandei um e-mail para a CVV. E junto a isso também me aconteceu, eu como professor, quem está assistindo já foram meus alunos, vai lembrar que sempre quando sobrava um tempinho, a gente aproveitava o tempinho para discutir outras questões. Família, diálogo, questões políticas, moral, ética. E como professor de filosofia, eu fui um bom tempo nessa área, em escolas particulares, escola pública. Eu gostava de atuar mais como professor de filosofia,
do que propriamente professor de religião, porque eu tinha mais liberdade para discutir vários temas. E nessa oportunidade, vários alunos, não vou citar nomes, mas alunos que sempre queriam conversar com a gente. Eu tive a oportunidade de conversar com vários. Tive a oportunidade também, assim, achava na obrigação de... A sala de aula não era hora de conversarmos aquilo. Então, tem um tempo para conversar fora de sala de aula. Tive a sorte de ir na casa de alguns alunos para ter uma conversa, na lagoa, a corrida que eu gosto, caminhando comigo. A rua foi o divã, né? A pracinha foi divã, a feirinha foi divã, vários lugares serviram de... Então, 3 alunos que eu não tive a oportunidade de conversar com eles. Falta de tempo, o horário não batia, a gente foi protelando e infelizmente não está entre nós também. Auto-extermínio, sabe? Então, isso dói na gente. Bom, enfim, eu procurei, tive a resposta do coordenador nacional de Santa Catarina, Regis, e ele me deu o passo a passo, elogiou, cumprimentou, me deu o passo a passo e novamente aquela coisa. Vamos colocar data nisso, senão... Então vamos fazer o seguinte, fui avisado ali, nós temos que fazer uma pequena pausa agora. Sim, vamos deixar esse suspense aqui, né? Nós estamos recebendo aí Geraldo Magela Ponte, Geraldinho, ele, entre outras coisas interessantes para falar, hoje ele veio falar especificamente aqui sobre a criação em Sete Lagoas de uma unidade do Centro de Valorização da Vida. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco nós voltamos.